Leitura da carta aos Efésios. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estrutura da maturidade de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, no quarto dia da nossa novena, queremos visitar o nosso chamado, a nossa vocação, que nos colocou num corpo, numa família, como nos lembra o Padre João Calabria. Pensar e refletir sobre a nossa vocação, o nosso chamado neste dia, é muito bonito e significativo. Ser chamado pelo nome, é uma experiência única do ponto de vista humano e, acima de tudo, espiritual. Principalmente quando quem nos chama é Deus, que pronuncia o nosso nome com amor, com ternura. Ficamos emocionados somente em pensar isso. Ele pronuncia o meu nome, o teu nome. Sou conhecido e amado por nome, por quem eu sou, com a minha história pessoal e as minhas fragilidades. Sou importante para Ele. A vocação é um presente gratuito. Fomos chamados livremente à vida cristã e a pertencer à obra. Às vezes achamos difícil reconhecer a grandeza de termos sido chamados por Deus e perceber profundamente o dom do amor e da predileção que toda vocação traz consigo. Muitas vezes pensamos que a vocação é uma escolha pessoal, uma decisão de cada um, que cada um deve tomar para orientar a própria vida. Mas não, é Deus quem chama cada um de nós. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus me chamou, Deus me escolheu. Nossa vocação é uma vocação eterna, maravilhosa, de infinito valor e privilégio. Hoje estamos aqui não por iniciativa pessoal, mas porque recebemos um chamado, um dom que o Pai nos deu. No trecho que ouvimos da carta de São Paulo aos Efésios, destacam-se dois aspectos importantes do chamado. O primeiro diz respeito à vocação recebida. Exorto-vos a comportar-vos de maneira digna da vocação que recebestes. É um convite a reconhecer que implícito no chamado tem uma forma de caminhar, uma forma de viver, um estilo de vida que nos impele a uma vida de autenticidade. Para viver, como diria São João Calabria, à altura da nossa vocação.
para procurar caminhar na santidade de vida, porque a santidade é o primeiro chamado que todos nós recebemos desde o dia do nosso batismo e estamos convidados a alimentar ele dia após dia. Em segundo lugar, São Paulo sublinha outro aspecto importante da vocação, o apelo a preservar na unidade, a perseverar e preservar a unidade, a fraternidade e a comunhão. Somos chamados, diz Paulo, a preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um só corpo, um só Espírito, assim como uma só é a esperança a que fostes chamados a da vossa vocação. A vocação de cada um de nós é em função do crescimento harmonioso do único corpo, ao qual pertencemos, que é um chamado a atingir a perfeição e a medida da maturidade de Jesus Cristo. Portanto, a vocação não é simplesmente uma questão entre mim e Deus, algo que permanece fechado em mim mesmo, mas é um apelo a ser vivenciado e partilhado na comunidade, na comunhão que nos torna um só corpo, uma só família. Deus me chamou, mas também chamou o meu irmão de comunidade, chamou a minha irmã, chamou os leigos, a cada um de nós na variedade das vocações, a formar um só corpo, uma família, a família calabriana. Ao nos chamar a fazer parte desta família, Deus nos dá também o carisma da obra, o carisma de São João Calabria, que é o espírito do Evangelho, centro a torno do qual podemos construir a unidade e a comunhão fraterna. Por isso é importante a unidade na diversidade de várias vocações na obra. É uma riqueza muito grande, é a profecia da comunhão para os tempos atuais. Estamos mais conscientes e agradecidos de pertencer à obra, de fazer parte da família calabriana, e que não é simplesmente uma questão de habilidade ou conquista da nossa parte, como se fosse uma simples escolha nossa de fazer parte dela. Ser membro da família calabriana é um chamado, é uma vocação, uma dádiva, e somos gratos a Deus por isso. Este chamado a fazer parte da obra deve ajudar-me a viver a minha vocação de sacerdote, a viver a minha vocação de religioso, de religiosa, de leigo, que se concretiza na busca do reino de Deus e na santidade. O padre Calabria deixou muito claro que pertencer à obra, pertencer a esta família, é ligado a um chamado, a uma vocação, seja essa na vida consagrada ou como presença laical. Repetia que é uma grande graça ser chamado a pertencer à obra, o que para ele significava chamados a uma busca constante da santidade. Hoje somos convidados na nossa oração a lembrar quando sentimos o chamado a fazer parte da família calabriana. Era e é uma vocação especial, um chamado especial. Podemos lembrar, fazer memória, o dia em que Jesus me olhou aos olhos e pronunciou o meu nome, como já tinha pronunciado no dia do meu batismo. Me convidou a fazer parte desta família, da sua obra. Lembrar também as pessoas que foram instrumentos de Deus para que pudéssemos conhecer a obra e fazer parte dela. Irmãos e irmãs, perguntemo-nos: sou grato pelo chamado e a vocação que recebi? Tento de viver à altura da minha vocação? Procuro a santidade? Sinto pertença à obra como forma de viver a fraternidade?
Rezo pela família calabriana a qual pertenço. Sinto que a obra é minha família. Senhor, enviai-nos o Teu Espírito Santo para podermos viver à altura da nossa vocação. Dos escritos do Padre João Calabria. Queridos irmãos, agradecemos todos o bom Deus que gratuitamente nos chamou aqui na sua casa para ajudá-lo na grande obra das almas, procurando difundir o seu santo reino. Que grande graça, que distinto favor nos fez e nos faz o Senhor. A nossa vida seja a vida da obra de Deus, preocupados acima de tudo com a nossa santificação pessoal. A obra de Deus, lembremo-lo bem, foi Ele quem a fundou e a dirige com providência particular, seja qual for o instrumento do qual se serve. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas se digna servir-se de nós. E a este ponto, recordemo-nos que Deus tem necessidade de instrumentos humildes. Ele não sabe o que fazer dos soberbos. Aliás, os joga para longe de si, como a história nos mostra. Por conseguinte, o fato de sermos chamados a esta obra é um motivo a mais para manter-nos na santa humildade. Homilia do Papa Francisco na solenidade de Pentecostes, 31 de maio de 2020. O que é que nos une? Em que se baseia a nossa unidade? O nosso princípio de unidade é o Espírito Santo. E a primeira coisa que ele nos lembra é que somos filhos amados de Deus. Nisto, todos iguais e, todavia, somos todos diferentes. O Espírito vem a nós, com todas as nossas diversidades e misérias, para nos dizer que temos um só e mesmo Senhor, Jesus, um só e mesmo Pai. Por isso, somos irmãos e irmãs. Partamos daqui. Olhemos a Igreja como faz o Espírito, não como faz o mundo. O Espírito ama-nos e conhece o lugar de cada um no todo. Para Ele, não somos papelinhos coloridos levados pelo vento, mas ladrilhos insubstituíveis do seu mosaico. O segredo da unidade da Igreja, o segredo do Espírito é o dom, porque Ele é dom, vive doando-se. E assim nos mantém unidos, fazendo-nos participantes do mesmo dom. Se tivermos em mente um Deus que ama,
que se impõe, desejaremos também nós tomar e impor-nos. Ocupar espaços, reivindicar importância, procurar poder. Mas se tivermos no coração que Deus é dom, muda tudo. Se nos dermos conta de que aquilo que somos é dom dele, dom gratuito e imerecido, então também nós quereremos fazer da própria vida um dom. E amando humildemente, servindo gratuitamente e com alegria, ofereceremos ao mundo a verdadeira imagem de Deus. Te pedimos, Pai, infundi em nossos corações aquele abandono cheio de confiança e de amor que nos faz viver como teus filhos e nos tornas capazes de fraternidade e solidariedade para com nossos irmãos e irmãs. Te pedimos esta graça e confiamos as intenções que cada tem no próprio coração, rezando juntos a oração de intercessão ao nosso Pai, São João Calabria. Ó Deus, nosso Pai, nos mãos da providência, com que conduzis o universo e a nossa vida, agradecemos-vos pelo dom da santidade evangélica que concedestes ao vosso servo, São João Calabria. Animados pelo seu exemplo, colocamos em vós todas as nossas preocupações, desejando que aconteça em nós o vosso reino. Dai-nos o vosso Espírito, para que torne o nosso coração disponível à vossa vontade. Fazei que amemos os irmãos, sobretudo os mais pobres e abandonados, para chegar um dia, juntamente com eles, à alegria eterna, onde nos esperais com Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Pela intercessão de São João Calabria, concedei-nos a graça que agora com confiança vos pedimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São João Calabria, rogai por nós. Por intercessão de São João Calabria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.